Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus! Hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Meus irmãos, tudo que Deus faz é bom e perfeito. Tudo que Deus permite, porque é necessário. Então eu desejo a vocês uma ótima e abençoada semana na presença de Deus, igualmente para mim. E que nós possamos dizer assim: quando eu olho para mim, pecador, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para esse grande Deus e entrego a vida a Ele, eu não vejo como me perder. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a vida eterna. Que Deus tem um lugar preparado para vocês e para mim também, lá nas mansões celestiais, certo? No céu. Então, vamos para a Bíblia. A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? E nós vamos começar a mensagem no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, certo? Que ele deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é muito forte, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando diz amou o mundo de tal maneira, ele amou e ama as suas criaturas, a humanidade, certo? E quando fala que ele deu o seu único filho, seu filho unigênito, né? Para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Foi a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por mim e por vocês. Ali, Jesus derramou o seu sangue, certo, na cruz. Colocaram nele uma coroa de espinho. Furaram o seu lado com uma lança. Ele pediu água. Deram para ele uma esponja com vinagre. Tudo isso ele suportou na cruz, até a morte. Por amor a mim e por amor a vocês. Então, todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, esse será salvo. Amém? Veja bem, a salvação, ela é estendida a todos, certo? Para todos. Mas você tem que aceitar. Sabe por quê? Porque a vida eterna, ela começa aqui, certo? O céu começa aqui. O passaporte para a vida eterna começa aqui. Nós temos que estar em ligação direta, 24 horas com o céu. Amém? Que vocês tenham entendido. Ainda no livro de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Certo? Veja bem, meus irmãos. A vida eterna é essa, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem te enviastes. Como que nós vamos conhecer a Deus? Como que nós vamos conhecer a Jesus Cristo? Entregando as nossas vidas em suas mãos. Eu já entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida nas mãos do nosso Salvador, entregue agora. Entregue agora, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a vida aqui, ela é passageira.
A vida aqui, ela é um sopro, certo? Então nós estamos aqui neste mundo meramente de passagem. A vida eterna, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais dor, certo? Todas as tristezas que passamos aqui com a perda dos nossos entes queridos, que é uma dor física muito forte, que arrebenta os nossos corações, lá no céu não vai ter mais isso, certo? Então a salvação é méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por mim e por vocês. Só que existe o livre-arbítrio. Se vocês não aceitarem Cristo Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas, não tem como vocês herdarem a vida eterna, meus irmãos, certo? E a vida eterna, ela é de graça, mas é uma graça que custou muito caro, não é uma graça barata, foi uma graça muito caro. Jesus pagou o resgate na cruz, por mim e por vocês, certo? Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus ama as suas criaturas, feito a sua imagem e semelhança, de tal maneira. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e entreguem a vida a ti, certo? Apocalipse 21:4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, certo? A gente tem acompanhado aqui na nossa cidade e no mundo inteiro é a mesma coisa. Cada dia morre uma pessoa conhecida, é famílias com o coração partido, famílias enlutadas, certo? E enquanto Cristo Jesus não voltar, a vida será assim. Você e eu vamos perder as pessoas que a gente mais ama, e as pessoas que nos amam também vão nos perder, certo? Se nós não estivermos vivos até a segunda vinda de Cristo, nós passaremos pelo sono da morte, certo? Mas eu vou ler novamente aqui, ó, Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, né? Porque as primeiras coisas passaram. Vocês aí que perderam seus entes queridos, estão aí com seus corações partidos, certo? Então pense nisso, que a vida aqui é passageira, que a vida mesmo que a gente vai ter sem dor, sem sofrimento, é lá nos céus, lá ao lado do nosso grande Deus, aonde nós vamos poder vê-lo face a face. Amém? O livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu vou repetir aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí muitas pessoas podem falar assim: ah, fulano era tão bonzinho, não fez nenhum pecado e morreu. Então eu quero lhe explicar, certo? Quando Deus criou o homem e a mulher, eles moravam no paraíso e não existia a morte. A partir do momento que o homem e a mulher pecou, né? Então entrou o pecado no mundo e veio a morte, né? Então por causa de um homem só, entrou o pecado no mundo, mas através de um homem só, Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário por mim e por vocês, certo? Fala assim:
é o dom gratuito da vida eterna em Cristo Jesus. Agora, veja bem. Pecadores, todos nós somos, certo? E nunca vamos deixar de sermos pecador, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Ao pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, sentado à direita do Pai, lá no trono celestial, intercedendo por mim e por vocês. E pecados confessados são pecados perdoados. Amém? Livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eita glória! Esse versículo aqui, ele é demais, meus irmãos. Ele é demais. Não tem como não aceitar esse grande Deus. Eu vou ler aqui novamente. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, da mulher, ou seja, da humanidade, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Glória a Deus! Deus tem um lugarzinho para mim. Deus tem um lugarzinho para vocês. E a nossa mente como humano, não conseguimos imaginar o que Deus tem preparado para mim, o que Deus tem preparado para você. Os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram, certo? Mas são coisas maravilhosas que Deus tem preparado para mim e para vocês, certo? Mas nós temos que estar preparados. Sabe como? Eu vou explicar para vocês. O céu começa aqui. A eternidade começa aqui, certo? A vida eterna, ela começa aqui. Como eu disse no começo, certo? Nós temos já que preparar o nosso passaporte para a vida eterna. Temos que estar ligado 24 horas com o céu. E somente assim nós vamos um dia estar lá. Amém? Se você acredita no que eu estou dizendo, diga o que eu vou dizer agora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Certo? Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então veja bem. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos nós somos chamados, todos são chamados segundo o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão? O propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, é nos salvar, é a salvação. Esse é o grande propósito de Deus para com a humanidade. É a salvação em Cristo Jesus. Amém? E que nós possamos, então, estar cada vez mais perto de Deus, certo? Porque Deus é o mantenedor da vida, Ele é o doador da vida. Esse oxigênio puro que eu respiro vem de Deus. O levantar todos os dias com vida e saúde vem de Deus. E se eu passar agora pelo sono da morte, vem de Deus. E aquele que morrer em Cristo Jesus herdará a vida eterna. Amém? Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé
e herdeiros do reino que prometeu aos que amam, aos que o amam. Então veja bem, né? Porventura Deus não escolheu os pobres deste mundo para que sejam ricos na fé, certo? E herdeiros do reino que Deus já preparou, já está preparado para aqueles que o amam. Mais uma vez eu vou dizer aqui, a salvação, ela está estendida a todos. Não importa que religião que você seja, placa de igreja não vai salvar você e nem eu. Nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus, porque todas as nações desse mundo, certo? Todos. Está estendida a todos a salvação. A salvação é para todos. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade. Mas tem o livre-arbítrio. Deus não impõe no seu coração que você, para ser salvo, tem que entregar a vida a Ele. Não. É o livre-arbítrio. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? O meu fardo é leve e meu jugo é suave. Venha para os meus braços da maneira como você está neste momento. Ok? E para a gente concluir, ainda no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida eterna, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então vou ler novamente. Bem-aventurado o homem e a mulher, bem-aventurado toda a humanidade, certo? Que suporta a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida eterna, a qual o Senhor tem prometido a todos aqueles que o amam e entregam a vida para Ele. O livro de Apocalipse, certo? Capítulo 2, versículo 10 diz assim: sedes fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Veja bem, nós estamos aqui neste mundo, vou dizer novamente, de passagem. Eu almejo a vida eterna. Eu almejo a vida eterna. Estou compartilhando esta palavra com vocês porque Deus diz, né? Ide e pregai o evangelho a todas as nações, línguas, povos. Então virá o fim. Que Deus ilumine os seus corações, que o Espírito Santo faça parte de suas vidas. Que um dia, talvez a gente não se conheça aqui nesse mundo. Muitas pessoas eu conheço e o evangelho ele tem chegado em muitos lugares. A gente não sabe, certo? Mas o evangelho tem que ser pregado. Talvez um dia nós nos encontremos lá nos céus. E eu quero dar um abraço em vocês, né? Primeiro, eu quero ver meu Salvador. E depois, os queridos ao redor. Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia, louvado, honrado e santificado seja o teu grande nome, para todos sempre. Amém. E é em nome de Cristo Jesus que eu lhe agradeço por tudo, hoje e para todos sempre. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom!